Hoje, no mundo todo, estão se replicando experiências interessantes sobre isso que se convencionou chamar Smart Cities, né? Cidades inteligentes. Mobilidade, energia, Smart Grid, aplicativos, apps sendo criados no mundo todo, em várias áreas, com vários enfoques. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho de urbanidade, né? Que é, de fato, uma cidade mais inteligente para nós, para as pessoas. Eu costumo dizer, o secretário José Aníbal falou bem, né? Pelas minhas contas, São Paulo cresceu em 100 anos 27.000% no tamanho da população e mais de 40.000% no tamanho da mancha do seu território. É surreal, né? Praticamente, como diria o antigo ministro, implanejável. E o que eu chamo de visão pouco inteligente do uso, da gestão e da administração do território se reflete em várias imagens. Eu trouxe aqui só duas. Esta aqui, como se nós todos pudéssemos viver de uma maneira feliz e construir cidadania desse jeito. Infelizmente, ainda hoje, o programa Minha Casa Minha Vida tem feito muito disso, ao colocar as pessoas, para dizer assim, far away, né? Longe de tudo. E aí a gente tem que levar todo o grid, que não é inteligente, para esse lugar distante de tudo. Isso não faz cidade, isso não faz cidadania, isso não faz pessoas com inclusão. E isto aqui também, hoje, é praticamente um consenso disso que eu chamei de uma visão pouco inteligente, pouco sustentável das nossas cidades. Isso foi o nosso erro das cidades que cresceram com o esgotamento dos recursos, pisamos no acelerador e não soubemos ordenar o território, planejar o território. Isto aqui é surreal, né? Milhões e bilhões e bilhões de chineses estão sendo chamados a sair do campo, largar a bicicleta para viver deste jeito. Nós que no Ocidente estamos vivendo o modelo, né, que nós construímos, aqui na China está sendo feito. E isto aqui, eu fiz uma palestra quinta passada na NTP e fiz uma crítica dura à engenharia de tráfego. Não propriamente dito, né, aos engenheiros daqui, da nossa, da CETES ou da CETIR, mas a maneira com que nós, pouco inteligentemente, pensando de maneira integrada, pensamos em engenharia de mobilidade. Nós não pensamos nisso, né? Dê uma olhadinha nos gráficos. Vejam quem é que está sendo priorizado na chamada inteligência reducionista ao longo, eu diria, pouco mais de um século, né? E vejam como é que nós estamos hoje trabalhando, né? Só que esta engenharia de tráfego, priorizando o veículo individual, fez com que as nossas cidades todas estivessem hoje praticamente paradas, em detrimento dos modais bem mais inteligentes, né? VLTs, BRTs, metrô, rede de metrô, ciclovias, pessoas. Ou seja, inteligência de cidades tem a ver com as escolhas que a gente faz. E hoje, né, as nossas grandes metrópoles, de novo o secretário Viegas antes falou, nós estamos aqui no terceiro maior quarto conglomerado do mundo, né, aproximadamente 20 milhões de pessoas. Não cabem visões reducionistas, né? O sistema hoje é muito complexo, né? Nós vivemos em sistemas complexos que demandam abordagens sistêmicas com ações que fazem parte de um plano estratégico e ações táticas de reativar o lugar para as pessoas, desde que nós tenhamos uma inteligência territorial nisso tudo, né? Para que nós possamos fazer emergir aquilo que eu chamei de energia ou a potência ou a inteligência das cidades. A nossa cidade hoje, em 20 milhões de pessoas e 8.500 quilômetros quadrados, ela é múltipla, né? Ela é um somatório de realidades complexas. Ela tem esta faceta que ganha o mundo, a Avenida Paulista, mas ela tem estas facetas, né? Heliópolis. Eu vou falar mais de Heliópolis no nosso laboratório de cocriação mais para frente, né? E isso tudo somos-se inclusive
práticas criativas e inteligências territoriais, em ambos os lugares, do formal ao informal. E eu queria lembrar, gente, que as cidades mais inteligentes são aquelas que propiciaram isto. As cidades sempre foram o lugar da diversidade de pessoas que se encontram. Ou seja, inovações sempre emergiram na urbe e não no meio do mato. Qualquer inovação depende de cérebros diversificados, se encontrando, compartilhando ideias, sempre. Pode ser num laboratório do MIT, pode ser na água grega. As cidades, elas são interessantes e potentes porque quanto mais elas forem uma concentração de diversidade de pessoas. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos matar as cidades. Duas das maiores concentrações em termos de densidade do mundo ocidental. E não à toa, dois exemplos de altíssima qualidade de vida para todos os urbanistas do mundo. Né? Manhattan, 260 habitantes por hectare. Aqui em São Paulo é onde eu moro, similar. Higienópolis, um pouquinho menos que isso. Copacabana do Rio, aproximadamente isso. E o centro, o Eixample, em Barcelona, 341 habitantes por hectare. Altíssimas densidades, altíssimas. Mais de 10 ou 20 vezes a média das cidades brasileiras. Com concentração de diversidade, numa cidade viva, rica, dinâmica, com uma inteligência territorial bastante interessante. Eu vou falar hoje de Smart Grids em Barcelona, tá? Mas que propiciam isso que está nas imagens na parte de cima. A inteligência que sai do Smart Grid na gestão de mobilidade, energia, lixo, reciclagem de lixo de novo. O secretário falou, uma demanda óbvia, né? Que começarmos a lixo urbano gerar energia, não apenas como o caso exitoso, né, que nós temos aqui há alguns anos em São Paulo, mas também os pequenos, as pequenas, gerando inclusive dinheiro, business, né, para a população local. Como é que dessas duas imagens, desse grid com uma gestão inteligente, possa fazer emergir isto? Uma cidade com qualidade de vida para as pessoas cada vez mais estarem conectadas e plugadas e gerando inovação. O sutiã nasceu no meio de Nova York. Não foi inventado dentro de uma fábrica de lingerie ou de tecido. Demanda gera necessidade. As mentes criativas fazem as inovações. E aqui tem uma coisinha que muito pouca gente está atento, não sei porquê ainda, no Brasil. Incrível. Atualíssimo isso, esse fenômeno. As pessoas, talvez aí os mais criativos, no que se refere à informação e tecnologia, jovens cérebros que trabalham aí embaixo, no Vale do Silício, estão fazendo um movimento interessantíssimo de sair do Vale do Silício para ir morar lá em cima, Bay Area, São Francisco. Esses caras que trabalham no Google, Facebook, HP, em todas as empresas de informação e tecnologia, o lugar mais inovador, que gera mais inovação em patentes do mundo, o Vale do Silício. Meninos de 30 anos, né? Eu fui visitar o Google Plex agora em janeiro. Todo mundo de bermudão, nenhum lugar tem porta. Isso também faz parte da mesma faceta, né? Talvez a maior empresa do mundo hoje, faturamento Google. Compartilhamento de ideias gera inovação. O CEO da empresa estava trabalhando de bermuda, não tem secretária, não tem porta. Nenhuma sala tem porta. 17 lugares de comer, porque todo mundo se encontra e às vezes é nesses lugares, contando um chinesinho com uma ideia fantástica, com outro menino que acabou de sair do MIT, com um brasileiro que saiu da porta, engenheiro de produção, foi seu aluno. Estão lá, comendo e gerando inovação. Isto é o futuro. Muito bem, essa meninada não está satisfeita de viver em cidades com Palo Alto, riquíssima, mas ascéticas, baixíssima densidade, totalmente dependente do uso do carro e que não tem meeting points, não tem urbanidade. E isso tem em São Francisco. Essa turma está fazendo um movimento incrível de ir morar, reinventando antigos lugares meio negligenciados, né? Market Street, etc., em São Francisco. Ele estudou lá. Eu também, Stolberg e Berkeley. São Francisco é fantástica, sempre foi. O berço da contra-revolução, o berço da inovação. Né? Esses caras estão descobrindo isso e eles estão brigando hoje para que o Caltrain
né, faça uma linha inteligente de média velocidade que ligue São Francisco a todo o Vale do Silício, porque é muito mais interessante encontrar isso que eu escrevi em cima. A manchete é do The Economist, de 27 de outubro de 2012. Essa galera, Smart Minds, está deixando o Vale do Silício aqui embaixo para ir buscar serviços públicos, vida urbana, densidade urbana, cafés, livrarias, etc, etc, urbanidade. Uma cidade, manchete do The Economist, mais inteligente, não lá embaixo, lá em cima. Ou seja, como diria o pai da inovação no mundo, né, Alfred Marshall, e depois aí outros economistas, urbanistas que fazem essa identificação das externalidades que vêm das cidades inteligentes. Jane Jacobs, Eduardo Gleiser, que é o nome que está hoje na moda, né? Macroeconomista de Harvard, assessor do Obama, Steven Johnson, homem das emergências, estão ressaltando isso. É nesses lugares que estão gerando coisas interessantes. Mas as cidades inteligentes, elas são mais eficientes, né? Como eu disse no início, as cidades hoje são sistemas muito complexos que não admitem improviso. Dê uma olhadinha, todo mundo sabe, nós todos estamos em São Paulo. Imagina a rede de fluxos de tudo que está acontecendo neste momento em São Paulo, né? De cabeamento, de fibra ótica, de energia, de gás, de tudo. De tudo. Trânsito, acidentes, riscos, serviços públicos. Imaginemos se esse sistema super, hiper complexo, da maior invenção do homem, talvez sejam as cidades, né, estivessem, isso aqui é um trabalho que a gente fez há alguns anos, uma consultoria para mapear os indicadores que promovem uma cidade mais sustentável e inteligente. São 156 indicadores que pertencem a 9 grandes temas que são meio clássicos. Imagine se tudo isso for administrado com uma super inteligência. A cidade passando a ser vista como o maior de todos os artefatos de tecnologia da informação e comunicação. O grid é inteligente, mas tudo na cidade é inteligente. A cidade como um sistema dos sistemas. Temos vários lugares do mundo onde isso já está acontecendo já. Né? 22 Barcelona, que é o antigo distrito industrial do Poblenou, que está se reinventando há 12 anos. Se cair uma árvore hoje, ela está etiquetada eletronicamente, na mesma hora entra no sistema. O vazamento de uma tubulação, na mesma hora entra no sistema. O serviço público, SUS, minha filha está precisando de um pediatra. Vamos dar acesso. O doente que entrou, deu entrada no SUS, recebe uma etiqueta eletrônica, assim como o médico que faltou aquele dia. E aquilo tudo está administrado, desperdício, evita-se maior desperdício de recursos, agiliza-se toda a gestão e operacionalização da cidade e, mais ainda, potencialmente, tudo isso poderia ficar, portanto, disponível numa gestão mais transparente para o conjunto da sociedade. E você consegue marcar a hora do seu médico ali. Amanhã, às 15h30, temos um pediatra no SUS de Itaquera, disponível. App, aplicativos. Isso está sendo criado. Cidades da Califórnia têm isso, cidades de Copenhague têm isso, 22 Barcelona tem isso. Ou seja, a cidade passando a ser vista como um complexo sistema administrado por empresas poderosas que cuidam disso. Intercidade sendo vista como um sistema instrumentado, interconectado e inteligente de tudo que acontece nele. É fantástico, né? A princípio, é fantástico. Relocalização, né, de inteligências que acontecem pela cidade, até para economizar energia. Está tudo, né? E as ideias, as inovações estão aparecendo em todo lugar. Essa daqui é uma das que eu mais gosto, fantástica, né? Isso aqui nasceu, hoje já está sendo vendido em vários lugares, né? Mas isso aqui nasceu de um dos cérebros mais criativos, morreu infelizmente há pouco tempo, William Mitchell, né? Do Media Lab do MIT, né? Fantástico, é uma pena ter morrido, orientou vários colegas nossos urbanistas aqui em São Paulo. Qual era a ideia dele? O carro, senhores,
esse que nós usamos, está onde parado o seu carro agora? Em algum lugar. 70% da vida útil de um carro está parado, estacionado. Então, que grande invenção é essa, que pode chegar a 200 km por hora, se 70% do tempo da vida útil dele ele está a 0 km por hora estacionado em algum lugar, para não falar do trânsito. Que grande invenção é essa, né, que tem uma potência de sei lá quantos cavalos, mas que normalmente 90% das viagens em cidades do mundo inteiro com mais de 1 milhão de habitantes é feito por uma ou duas pessoas. Então, por que nós temos imensos SUVs que chegam a 220 km por hora, se a média da velocidade dos carros nas cidades com mais de 5 milhões de habitantes do mundo não chega a 50? Vamos repensar um carro urbano compacto de verdade para as cidades desde o século XXI, e não mais a cidade do Henry Ford há 103 anos atrás. Esse carro é para uma ou duas pessoas, esta é a demanda, ele é super compacto, ele gira 360 graus, aonde estaciona uma Santa Cruz congestionando meio fio. Nós temos trens parados assim, ele gira 360 graus, manobra muito mais fácil, elétrico ou hidrogênio, muito mais sustentável, mas o mais fantástico é o Smart Grid, on demand. E se nós tivermos mapeamento em aplicativos pela cidade, isso aqui é Cambridge, Boston, né? Onde está o MIT. E nós temos demanda nesses pontos amarelos de gente querendo usar carro, porque saiu do metrô ali, porque saiu da Central Station ali, porque está saindo da casa B, vem trabalhar não sei aonde, precisa de um carro. E nós vamos ver, tem um bichinho desse disponível ali, do lado da estação de metrô aqui. E ele é recolhível, ele fica num trilho, o fulano chegou, pegou, passou o cartão, porque você assina o plano pela internet, Porto Seguros, várias empresas, General Motors, várias, para serviços como esse. E, portanto, nunca teríamos carros parados junto ao meio-fio. Imagina que delícia, que cidade inteligente, mais gostosa e a base. Né? Um dos grandes problemas do congestionamento nas nossas cidades são milhões e milhões e milhões de carros estacionados junto ao meio-fio. Pensem, né? Todos nós andando. Nunca teríamos um carro parado. Os carros disponíveis numa cidade inteligente estarão sempre andando. Carro on demand. Fantástico. A ideia é fantástica. Isso é pensar numa inovação de um city car realmente para o século XXI. Coisinhas como essas estão começando a aparecer em todos os lugares. Centros de informações da cidade já existem há algumas décadas. Né? Eu tenho visitado eles há algum tempo. Já conversei um pouco disso até com a querida Rovena, aqui da Plaza. Né? Londres, Paris, Roterdã, Amsterdã, até Santiago de Compostela. Centros de informações congregam fisicamente, mas principalmente em plataformas online, todas as informações que acontecem no território, para todo mundo acessar. Eu vou mostrar um único caso hoje, né? Se vocês derem um Google, no YouTube, vocês vão achar um monte de casos. Né? Aqui hoje vai ter gente falando muito mais pertinência do que eu, dos Smart Grids, né? E tem um monte de coisa interessante. Eu vou falar um pouco só de 22@Barcelona, são 200 hectares, são mais de 100 quarteirões sendo renovados, administrados por uma agência de desenvolvimento. 5 minutos, vamos acelerar. E esse lugar, que era o antigo território industrial do Poblenou, está sendo inteirinho reinventado, pensando como uma cidade do futuro. Um cluster de inovação, conhecimento e tecnologia. Mas antes de se lançarem arquiteturas, qualquer prédio, há 13 anos atrás, um investimento pesado para fazer aquilo que não aparece. Uma cidade inteligente, cabeamento. Dê uma olhadinha na última imagem aí à direita, né, de vocês, fantástico. Embaixo de todas as ruas, uma galeria inteligente. Acesso, manutenção facilitada, não precisa quebrar a calçada. Coleta de lixo por sucção. Em cima disso, os carrinhos passam aqui embaixo. Investir pesado na inteligência. Preparar o território para que depois ele receba as suas arquiteturas. É muito mais inteligente, né? Investir em infraestrutura. E tudo, né? Smart Grid, tudo conectado. Fantástico, né? Uma visão holística, planejamento.
uma plataforma de sensores para tudo que acontece na cidade, né? Uma database, uma plataforma de informações disponíveis para todos os agentes e técnicos públicos, né? Única. Né? É incrível, né? Potencialmente tudo isso é incrível para todas as coisas: coleta de lixo, energia, mobilidade, trânsito, acidente, né? Calor, ilhas de calor, iluminação pública que liga e desliga conforme tem mais gente ou não, né? Na rua e nas praças. Temos um protocolo de cidades. Não vai dar tempo de falar hoje, mas depois quem quiser me procura. Lá no nosso site tem. Esse é um trabalho que a gente procurou levar para Heliópolis, a nossa maior favela, 100 mil pessoas. Tecnologia mais acessível e mais barata. E aí a gente criou isso, né? O convênio Mackenzie, Parsons de Nova York e a Escola de Amsterdã, Smart Informal Cities. Né? Nesses lugares existe gente fazendo práticas criativas incríveis, só que ninguém sabe o que o outro faz. Cinemas ao ar livre, portas comunitárias, um monte de coisa. Né? Então a gente começou a criar um laboratório de cocriação, criando plataformas onde mapear essas potencialidades, visualizar, publicizar para todo mundo coisas como essa, pudesse gerar replicações de práticas criativas, e hoje a gente está desenvolvendo, estamos correndo atrás de recursos para criar um Smart City, aquele joguinho Heliópolis. As pessoas poderiam começar a ver a transformação do seu território. Né? E em fazendo isso, nós temos aí um sistema de inteligência mais amigável, mais friendly, para as pessoas verem transformações urbanísticas. Coleta de lixo, cada ponto desse, pequenas usinas de reciclagem da coleta de lixo, que já acontece lá. Marcelo, trabalha na SEAB, conhece bem, trabalhou um pouco com a gente nisso. Enfim, o trabalho está publicado, depois quem quiser me procurar. Né? E eu queria encerrar levantando aqui 10 pontos do que eu acho que deveriam ajudar para todos nós que trabalhamos. Estamos aqui no prédio da Emplaza, né? Que é um grande ganho, né? A Emplaza neste país, né? Inteligência territorial. Eu acho que está na hora de finalmente, nas nossas grandes cidades, os nossos grandes sistemas complexos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, blá, 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 nós começarmos a pensar mais, nos instrumentarmos, e nesse sentido, cidades mais smarts, as tecnologias podem ser muito bem-vindas, né? No como fazer e menos no que fazer. Praticamente existe um consenso hoje nas grandes questões. Se você juntar 10 pessoas especialistas em mobilidade urbana, os 10 vão chegar num acordo. Não tem grande ideia. Né? Fernando de Melo Franco, meu amigo secretário, está lançando coisas muito bem-vindas, espero que saia, tenho dado entrevista, né, de fazer um corredor urbano, compactar a cidade com mais densidade, uso misto ao longo dos corredores de mobilidade, ferrovias e corredores. Né. Fantástico, né? Bem-vindo, muito bem-vindo, espero que a Câmara passe, etc. É uma conquista. Né. Mas se você perguntar para 10 urbanistas, o Fernando, eu, todo mundo vai falar isso aí. Ou seja, os consensos, mais ou menos, de como fazer uma cidade com maior mobilidade, uma cidade mais compacta, mais viva, habitação, inclusão social. Todo mundo mais ou menos sabe o que fazer. No entanto, as nossas cidades não fazem. A gente está precisando ter uma inteligência territorial que instrumente o como fazer. Né? E eu acho que a gente está na hora de começar a construir processos mais sistêmicos e menos esperar cada gestor que chega lá em cima inventar soluções miraculosas e grandiosas. Né? Os grandes casos exitosos no mundo estão muito mais no primeiro, né? Continuidade, as ações e ações sistêmicas. Né? Construir uma tradição de planejar, portanto, neste país, né? Nas nossas cidades, para evitar esse eterno recomeçar com uma agenda política e não técnica, séria e competente. Né?